Bom dia! Acabei de sair da clínica médica, fui fazer um exame beta-HCG. Já sei que estou grávida, mas dessa vez eu vou fazer mais algumas coisas por desencargo de consciência. E é isso, dos primeiros passos, ainda na França. Oiê! Nem acredito que estamos aqui de novo. Eu nem sei quantas vezes eu pensei sobre gravar ou não esse vídeo, se eu tentaria mais uma vez depois de duas tentativas fail fazer esse diário por questões que já abordei com vocês em algum momento. Estamos aqui de novo. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi essas semanas. Já passaram algumas semanas desde este bonitinho aqui. Eu, sinceramente, tava pensando se eu iria vir depois só com 2 semanas e começar realmente gravar alguma coisa. Mas eu sinto que hoje é o dia. Sinto que quero fazer isso hoje. Eu tô me sentindo confortável, eu tô me sentindo bem. Porque já vou contando pra vocês como tem sido as últimas semanas. E é isso, gente. Hoje estou na metade da minha 8ª semana e vou contar pra vocês um pouquinho de como foram as últimas 4, né? Desde a semana 5, porque eu descobri quase com 5 semanas e a partir daí as coisas foram acontecendo e, graças a Deus, completamente diferente do que foram as outras vezes. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foram essas semanas. Começando pela semana 5. Foi logo após eu ter descoberto. Descobri acho que com 4 semanas e meia, se eu não me engano. E logo em seguida veio essa 5ª semana. E a 5ª semana ela foi basicamente de bastante cólica na lombar. Eu tive bastante pontadas agulhadas do lado onde aconteceu a anidação, né? Onde o bebê ali, falando de forma leiga, ele se encaixou no útero. Então eu senti algumas pontadas ali, tive bastante dor de estômago. Eu sinto que eu tava bem emocionalmente instável, eu acho que mais irritada. Eu tava com bode das pessoas, assim, eu mal falei com as pessoas nessa semana. Sinceramente, eu não tava com vontade de falar com ninguém. A única pessoa que eu conversava era com o Igor. Falei muito pouco com muitas das pessoas do meu círculo de amigos, da minha família. Quase não falei com ninguém. E eu também tive sensibilidade ao redor do peito. Não foi muita, mas ela tava ali presente. E essa foi, assim, a minha 5ª semana, que eu acho que o maior sintoma que eu me lembre ali, tirando o ranço pelas pessoas sem motivo nenhum, foi as cólicas. E isso é uma coisa que, para quem teve alguma perca gestacional, sabe que é algo que gera muito medo. Além de você saber que as cólicas são normais no começo da gravidez, elas também não podem não ser, que foi o meu caso das outras vezes. Fiquei bem angustiada nesse sentido. Já começando a semana 6, as dores de estômago, elas aumentaram, mas eu tenho a sensação de que ela estava vinculada com a fome, que eu não estava conseguindo identificar, porque começou aí eu ter que me alimentar de 2 a 3 horas no máximo. Ficava com o estômago horrível, ficava com o estômago muito ruim, e é engraçado porque eu sei que era fome, porque quando eu comia melhorava, mas eu não tinha fome. Como você come sem ter fome e ao mesmo tempo quando você come sem ter fome melhora, uma doideira. Nessa 6ª semana começaram o mal-estar e o enjoo sem fim. Sinceramente, até agora foi a pior semana pra mim, essa 6ª semana.
coincidiu justamente também que a gente estava se mudando, então foi uma semana onde eu passei a semana inteira praticamente deitada e angustiante. Eu tive o sentimento de, meu Deus, eu quero ter mais filhos. Como eu vou conseguir passar por esse começo de novo? Será que eu tenho coragem de passar por esse começo de novo? E olha que, pra eu ser sincera, eu não vomitei nenhuma vez. Mas aquele sentimento horrível de enjoo, a barriga ruim o tempo inteiro, terrível. E uma coisa engraçada é que normalmente se chama enjoo matinal. Pra mim, gente, era enjoo da noite. Fim da tarde e até a madrugada eu ficava péssima. E aí nessa semana também começou os episódios de acordar às 4 horas da manhã com a barriga doendo, enjoada, e muitas vezes ficar até de manhã acordada para depois conseguir dormir um pouco. Nessa semana eu tive que algumas vezes tomar remédio de enjoo. Ficar enjoada já é um saco. Ficar enjoada no meio da madrugada é assim, terrível. Nessa semana que eu fiz o meu primeiro ultrassom, esse daqui a gente tava na França ainda, e foi muito emocionante. Eu nem gravei nada lá, porque primeiro que eles não permitem que a gente grave nesses lugares. Segundo que eu nem esperava muitas coisas, eu não queria me frustrar de novo. Então assim, eu fui muito sem expectativa. Eu até achei que ele nem faria um ultrassom, porque normalmente aqui eles não fazem esse ultrassom antes das 12 semanas. E foi assim uma surpresa muito boa eu chegar lá, explicar a minha situação, explicar que eu estava me mudando, e o médico falar, não, vamos fazer um ultrassom. E eu estava justamente de 6 semanas e 1 dia, e eu já sabia, o que ver no ultrassom, o que procurar para ver se estava tudo certo, porque depois de passar por 2 episódios de perda, você tá muito mais calejada nas coisas. Então eu tava preparada para esse momento de saber o que procurar no ultrassom, e eu também sabia que poderia não ouvir o coração porque ainda era muito cedo e tudo mais. No fim das contas, ai, Deus foi tão bom, assim, me tirou um peso tão grande das costas de, uau, isso aqui tá dando certo, isso aqui tá fluindo, porque não só eu vi o embriãozinho ali, tava tudo como tinha que estar, como a gente conseguiu ouvir os batimentos cardíacos, e foi assim um dos momentos realmente, como dizem, é muito emocionante você ouvir o coração do seu bebê pela primeira vez. Eu nunca vou me esquecer desse momento, principalmente porque eu olhei nos olhos do Igor assim, e eu vi a emoção nele. Naquele momento, sabe, enquanto o coraçãozinho batia ali, eu olhava pra ele e o tempo parou, sabe? Foi um dos momentos assim mais lindos da minha vida. Depois dessa ida ao médico, que eu fui conseguir ver que a minha data gestacional estava certinha também, que estava com batimentos cardíacos, eu passei a ter sensibilidade com o cheiro. Gente, eu achava que isso não era desse jeito, mas sem brincadeira, eu fiquei por semanas, quase 2 semanas, sem conseguir entrar dentro do banheiro com o nariz respirando normal. Eu sempre tinha que tampar a respiração, porque eu não suportava o cheiro do banheiro. E não era um cheiro de sujeira, porque o banheiro tava limpo, era cheiro de produto. Ai, só de lembrar me dá dor de cabeça. Horrível. E de lá pra cá, eu tenho vivido praticamente desse jeito, assim, a maioria dos lugares eu já fico com o nariz tampado pra não dar ruim. Começou a me dar nessa semana também acne, minha pele piorou muito, me deu muita acne, os seios começaram a ficar mais doloridos, mas também assim, um dolorido suportável, mas ainda mais doloridos. Eu comecei nessa semana a usar um travesseiro ou um lençol que seja de apoio na barriga, e desde então eu tenho usado. Não sei porquê, eu me sinto simplesmente mais confortável. Não tenho, assim, barriga, mas eu não sei, me sinto confortável de colocar ali algo do ladinho pra dormir quando eu tô de lado. Não sei a explicação pra isso, mas nessa semana foram essas coisas que aconteceu, e eu tenho a sensação de que foi a semana mais caótica até aqui. Se Deus quiser, não teremos pior.
passamos pela 7ª semana, que ela teve resquícios aí da 6ª semana também. Na 7ª semana eu voltei a ter cólica e foi uma semana que me desestabilizou de novo, porque justamente aquele lugar da cólica que me deixa angustiada e medo do que esperar. Cólica não é uma coisa que dá aquela sensação de tranquilidade, mas a gente sabe que a cólica na gravidez ela é normal também, porque o útero ele tá aumentando de tamanho, então é normal que tenha cólica. Não é normal que tenha cólica com sangramento, né? Você fica naquela angústia, com medo de ir no banheiro e ter alguma coisa ali que você não quer ver. No fim, passamos por esse período de cólicas de novo na lombar. O mal-estar seguiu em frente, e aí nessa semana eu tive episódios também de vários dias, ficar durante o dia assim com mal-estar, sabe? Nessa semana também, não só o banheiro, a sensibilidade com o banheiro, mas o cheiro do café. Não tenho, assim, passado nem perto do café. O cheiro da geladeira também. Ai, Deus me livre, guarde. De novo também, foi uma semana que eu tive que tomar o medicamento para enjoo, porque eu tava... Não era só mais a madrugada, era de dia nessa semana, então o negócio tava bem doido. Comecei a ir mais vezes ao banheiro, e também eu teve um episódio de meio que os sintomas melhorarem do nada em alguns dias, e isso também me assustar, porque nas passadas eu não tive sintomas, então assim, sumir sintoma é uma coisa que me deixa meio angustiada. Então eu tive esses episódios, e uma coisa engraçada é que nessa semana 7 eu inventei que eu queria comer Nutella. Eu não sou muito do doce normalmente, eu gosto, claro, de comer doce, mas não é uma coisa assim que eu fico o tempo inteiro comendo. E eu sinto que nessa gravidez eu tô muito mais voltada pro doce. E eu encanei, sei lá, comecei a pensar muito em Nutella, comer coisa com Nutella. Só que passou a semana 7, eu ignorei isso, né? Na semana 8, que é o que nós estamos agora, na metade dela, eu segui pensando nisso e aí comprei uma Nutella, comi ontem. Enfim, passou à vontade, simples assim. Doido. Mas pra finalizar a semana 7, ela foi meio a meio, foi doida, porque ela foi metade da semana ainda nesses cólicas, enjoo e bem sensibilidade com cheiros e tudo mais, e aí do nada melhorou, que eu até me assustei, tava desejando que voltasse as coisas, porque pelo menos você tem o sentimento que as coisas estão evoluindo, sabe? E aí entramos na semana 8, que é a que estamos agora. Essa semana, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu tive muitos gases presos e é terrível, porque dói. Acordei no meio da noite com a barriga doendo, com esses gases presos. Tive dor de cabeça essa semana também. Os enjoos, esses últimos dias, assim, eles voltaram e bem intenso, sabe? E agora, principalmente durante o dia. O que antes era na madrugada, agora é durante o dia. Só que eu também tenho voltado a acordar no meio da madrugada, mas só que com fome, com muita fome. Acordei 2 vezes já essa semana pra comer no meio da madrugada. Tenho sentido fome no máximo 2h30, eu tenho que comer alguma coisa. Eu até coloquei, hoje no caso é um teste que eu tô fazendo, coloquei o alarme pra eu lembrar de comer alguma coisinha a cada 2 horas. Porque eu tenho sentido que eu tenho ficado enjoada se eu chego muito perto das 3 horas. Então eu tenho diminuído as porções que eu tenho comido mais vezes pra ver se isso fica tudo bem. Aparentemente tá funcionando, vamos ver. Eu não quero cantar a vitória antes da hora, porque pode não funcionar. Hoje também, eu até deixei uns trechos aí pra vocês mais cedo, que eu fui na minha primeira consulta com o meu matron, que é o parteiro daqui. É o mesmo de sempre, então ele já me conhecia. Eu tava até comentando com as minhas amigas de que Deus, ele faz as coisas perfeitas, porque eu justamente voltei grávida pro lugar onde eu tenho confiança, pro lugar onde eu conheço as coisas, pro lugar onde que o meu histórico médico sobre tudo que eu passei no passado, ele tá aqui. Então, assim, chegar no meu médico hoje e perceber que ele sabia tudo o que tinha acontecido, não ia precisar me explicar, não precisaria falar de novo sobre as coisas.
ele ia puxar ali no sistema, ia ver tudo. Foi, assim, um alívio, um sentimento de que, uau, assim, Deus faz as coisas no tempo certo. Não imaginava que eu iria estar aqui justamente nesse momento, ia estar grávida, ia ser tão importante isso pra mim. Foi legal porque aí eu dei andamento ao meu pré-natal e ele já marcou os exames que eu preciso fazer, as consultas, próximas consultas que eu tenho, já marcou o dentista, porque aqui é importante você ir no dentista também pra questão grávida, ela muda o pH da boca, alguma coisa assim. E então eles também já direcionam a gente pro dentista. Então eu já tenho várias dessas citas marcadas. E na semana que vem eu já tenho, então, a minha primeira consulta médica e o primeiro acompanhamento, né, sem ser esse, com o parteiro. E também tenho meus exames. Outra coisa que mudou dessa vez é que, como eu tive os 2 episódios de perda anteriores, agora o tipo de cuidado que eles têm comigo é diferenciado, é um cuidado mais especial, porque pra acompanhar, pra ver se não tô tendo episódios que eles falam de aborto por sucessão, alguma coisa assim. Não sei, não que isso vá ocorrer, porque eu creio em nome de Jesus que dessa vez é diferente. Mas é isso, gente. Essas foram as atualizações até aqui. Vamos ver, ainda me faltam 4 semanas até as 12. Não vejo a hora de passar dessa margem, porque primeiro trimestre é rojão, viu? Rojão. Sinceramente, eu acho que é a parte que eu mais, assim, tenho inquietação. Eu nem tenho inquietação com o parto, mas com esse primeiro trimestre é complicado. Mas é isso, gente. Volto quando tiver novidades na próxima semana. 5 horas da tarde fazendo arroz pra comer arroz e feijão. Mais uma madrugada. Gente, acaba de sair da minha consulta. Ai, meu Deus. Depois eu volto pra contar. Até levei um fumo no metrô que eu esqueci de validar o cartão. Enfim, depois eu volto. Oiê. Acabei de voltar do encontro com a minha amiga. Contei pra ela. Ai, meu Deus. Sempre difícil e ansioso. Dá uma ansiedade falar pras pessoas. Jesus amado. Mas foi. Partiu fazer exame. Será que vai sair a curva glicêmica hoje? Vamos ver. Vocês viram aí, eu fui fazer os meus exames. Essa última semana também tivemos ultrassom e foi tudo maravilhoso, sério. Foi mais um daqueles momentos de refrigério, de paz, onde você respira fundo e fala, uau,
tá indo tudo bem, como deveria estar. E eu queria conversar com vocês um pouco de como foi a minha semana 9. Nessa semana eu fui fazer ultrassom e a médica, eu até comentei um pouco com vocês, eu estava dentro da categoria de alto risco, mas a médica já logo em seguida me tirou, porque ela disse que tá tudo bem, eu não me encaixo dentro de uma gravidez de alto risco. Então agora é só seguir normalmente as consultas como uma gravidez normal. Isso é ótimo, mas uma coisa pra eu ficar pensando, sabe? Emocionante ver o bebê de novo, porque agora realmente ele parecia um bebezinho. Porque da primeira vez era minúsculo, não dava pra ver muita coisa. E dessa vez você via ali na ultrassom. E foi a primeira vez que eu fiz um ultrassom na barriga, porque antes ele fazia sempre o transvaginal. E eu achei que faria na barriga só a partir das 12 semanas pra frente. E foi muito bom saber que já tô no momento de fazer ultrassom desse jeito. Porque é muito desconfortável fazer o transvaginal, então não vi a hora de me livrar dele. Foi bem emocionante, porque logo ela colocou na minha barriga e já procurou rapidinho, ela já achou. Avaliou lá o tamanho, disse que estava tudo bem. Se eu não me engano, um dia a mais do que as minhas contas do meu período. Então, o dia que eu fui lá, eu estaria com 9 semanas e 6 dias. No ultrassom tava dando que eu já tava de 10 semanas. Isso é muito bom. Ainda perguntei várias vezes pra ela se estava tudo bem. E aí eu acho que ela até percebeu. Coitada, essa moça tá um pouco traumatizada. E ela falou, não, tá tudo ótimo. Adiantou a minha morfológica, que tava pra daqui 3 semanas. Ela adiantou 1 semana menos, que ela falou, não, que já tava no momento de fazer. Sem grandes coisas. Confirmou o remédio que eu tava tomando, a vitamina que eu tava tomando. E não demorou muito, mas foi bem efetivo. Ela confirmou que estava tudo ótimo, o desenvolvimento do bebê tá ótimo, conseguiu ouvir os batimentos de novo, tava ótimo. Só que eu senti que eu fiquei meio atordoada, porque essa consulta eu fui sozinha. Até então que eu não sabia se iria ter ultrassom ou não. O Igor acabou de entrar na empresa nova, então eu falei, eu não vou correr o risco de eu queimar um dia dele comigo, que, por exemplo, no morfológico ele vai comigo, para uma consulta à toa, porque eu tenho várias consultas com o meu parteiro e são consultas mais de conversa. Então, assim, não acho que tem tanta necessidade de ele estar comigo. Claro que os dias que ele puder ir comigo, beleza, mas, assim, a gente já meio que sabe o que ele vai falar ali. Só que nessa, eu acho que eu fiquei, por ter o ultrassom, eu fiquei meio atordoada. Então, eu queria que ele tivesse estado lá comigo, mas a gente não tinha como ter certeza o que queria acontecer nessa consulta. E teve um momento que eu acho que, sei lá, ela falou alguma coisa e eu, sei lá, já tava meio Nárnia, assim, só olhava aquela imagem e falava, meu Deus, tá tudo bem, glória a Deus por isso. E esqueci de perguntar se podia voltar a treinar ou não, porque o primeiro médico falou que eu tinha que realmente ficar em repouso, sem grandes esforços, sem grandes atividades. E como ela me tirou da zona de risco, tava para perguntar isso, até porque agora eu estou me sentindo melhor. Eu estou me sentindo mais disposta para voltar aos treinos e voltar a me exercitar. Mas esqueci total, gente. Esqueci total. E isso é uma das coisas que eu quero até comentar com vocês, que a semana 9, ela começou com um novo sintoma, que é o esquecimento. Eu tô com a minha cabeça muito esquecida. Mas muito esquecida, assim. Eu esqueço rapidamente as coisas. Rapidamente e facilmente as coisas. Então, ainda que eu anote, que aí a minha amiga perguntou, mas por que você não anotou? Eu falei, eu acho que eu nem ia lembrar de que eu tinha uma anotação. E essa é outra parte boa, porque, tipo, se o Igor estivesse lá comigo, ele já iria me lembrar disso. Aí... falei pra ele, mas acho que tá tudo bem eu treinar, não sei o quê. Aí o Igor falou, não, você não vai treinar não, a médica não falou nada. E no fim seguimos assim, esperando até as 12 semanas, que é a próxima ultrassom que eu tenho. E o que mais? Voltou a sair acne, bastante acne, a semana 9. Eu tenho a sensação de que ela pareceu muito com a 6ª semana, que foi aquela semana que eu falei que pra mim foi a pior semana, assim, foi a semana que eu mais me senti mal, tanto física como talvez emocional, psicologicamente, eu tava bem instável, a gente tinha acabado de se mudar, a gente tava num lugar que não era nosso, tava tudo fora de rotina, tava caótico. Essa semana eu acho que ela não foi
que nem a sexta semana, pelo fato de nós já estarmos na nossa casa, eu estar emocionalmente mais tranquila. Nesse sentido, eu acho que ela foi melhor. Mas os enjoos, eu tive enjoos, eu fiquei muito com mal-estar. Eu voltei com os episódios de acordar no meio da madrugada. E que isso, assim, na maioria das vezes era um saco. Acordava com muita fome. Assim, a partir das 3 horas da manhã, voltava a dormir, tipo, 5, 6 horas da manhã. Dormia até 7, 8 horas da manhã. Essas coisas que realmente, assim, mais tiveram atenção nessa semana 9. Eu acho que o enjoo, ele dá uma desestabilizada na gente, assim, porque você fica o tempo inteiro com mal-estar e... Graças a Deus eu não chego a vomitar, porque eu acho que isso seria mais desesperador do livre. Mas é isso, gente. Passamos pela 9ª semana, que diz que é a semana de pico hormonal. A partir daqui, a tendência ela é diminuir o pico hormonal, até porque agora a gente vai entrando numa outra fase. E graças a Deus, agora eu não vejo a hora de chegar nas 12 semanas, passar as 12 semanas, passar um morfológico, sumir desse primeiro trimestre. O nome do primeiro trimestre deveria ser Regado em Ansiedade. Mês muito instável, é um mês de muitas mudanças, tanto físicas, psicológicas, emocionais, e além de ser um mês que eu sinceramente sinto que é um mês que dá medo, pelo menos pra mim. Acho que talvez pelo meu histórico, não vejo a hora de acabar essas 12 semanas. Mas é isso, gente. Quando tiver mais novidades, eu venho contar pra vocês. Aí vocês viram aí também que comecinho dessa 10ª semana, já vou até adiantar um pouco da 10ª semana, e eu fui fazer os exames, né? E eu tive que fazer a curva glicêmica, como eu tinha falado pra vocês. Meu médico sugeriu que eu fizesse 2 vezes, por toda a questão do meu histórico. E aí eu fiz a curva glicêmica, que é totalmente diferente do que a última que eu fiz no Brasil também no começo do ano. Porque o meu médico de lá passou para eu fazer, porque a gente estava investigando meu histórico, tudo que estava acontecendo. Até então que eu tinha entrado num quadro de investigação de infertilidade, porque fazia 2 anos desde a minha primeira gravidez, e eu não tinha realmente engravidado, tinha engrenado a coisa. Eu fiz vários exames e eu já tinha feito a curva glicêmica no começo do ano. E foi a curva glicêmica completa. E pra mim, a curva glicêmica, se ela não era completa, ela era de 2 horas, porque a completa é de 3. Só que não, tem uma outra que eu acho que é o que as grávidas fazem. Não sei, pelo menos aqui é assim. Não sei se no Brasil. A minha amiga que tá grávida, ela disse que ela fez parecida com a minha que eu também fiz no começo do ano. Então pode ser que o método seja diferente. Eu cheguei lá, primeiro que eu não precisava de jejum, eu fui de jejum. E eu estava completamente estressada com isso, porque eu tava com medo de passar mal, porque eu vinha de dias muito enjoada. E eu falei, caramba, eu não vou aguentar ficar todo esse tempo sem comer, porque eu já acordo com muita fome, muito enjoada. Então eu preciso acordar e já comer, porque melhora o enjoo. Aí levantei as minhas amigas de oração, todo mundo orando para que eu estivesse bem nesse dia. E graças a Deus eu tava ótima. Assim, tava ótima, nem fome eu senti. E no fim eu não precisava ter ficado de jejum. Mas não me explicaram direito. Cheguei lá, a mulher já veio com o líquido, 500 miligrama, alguma coisa assim, a garrafinha, e aí já falou que era pra eu tomar e que eu ia começar a tirar sangue depois de 1 hora. Então foi isso, eu já cheguei, joguei pra dentro o líquido, e diferente do Brasil, eu levei um limão, né? No Brasil, eles fizeram uma limonada lá com o negócio, ficou mais gostoso. Dessa não, era só o líquido doce lá, sem sabor, só com gosto de açúcar, e tomei. E assim, é que eu não vejo problema na curva glicêmica, não tenho enjoo nem nada. E olha que engraçado, um dia antes de eu ir no meu matron, que aqui chama o matron parteiro, eu pensei, nossa, caramba, graças a Deus, oh meu Deus, graças a Deus, a curva glicêmica é só no 2º trimestre, porque vai ter passado essa fase de enjoos, vai ser mais fácil. Ele me sugeriu para fazer a curva glicêmica justo na minha semana 9, que era a semana do pico. No fim, deu tudo certo. Esse era o único medo meu da curva glicêmica, porque eu já tinha feito, então eu já sabia que a parte mais incômoda da completa é você ficar tirando sangue várias vezes. Mas essa foi, assim, infinitamente mais fácil, porque eu só simplesmente tomei o líquido, aí esperei 1 hora, aí eu comecei a tirar o sangue, que foi também só uma tirada de sangue. Claro que ela tirou tudo que ela precisava de tirar de sangue, que ela fez
ia fazer outros exames, não só a curva glicêmica. Eu também entreguei exame de urina. E foi isso, gente. Parti pra casa. Tive que ficar aqui 15 minutos com o braço enfaixado assim, reto, que eu não podia mexer. Acho que, sei lá, pra não fazer hematoma, alguma coisa. A mulher lotou de fita meu braço. Cheguei aqui em casa, acho que essa foi a parte que mais doeu, porque eu tive que tirar a fita. E sem contar que eu vim do médico, do hospital, até aqui em casa, que deve dar uns 20 minutos andando, e tava um dia muito frio e eu não conseguia colocar a blusa. Porque eu tava com o braço imobilizado. E aí eu só consegui pôr a blusa aqui. Cheguei super estressada, porque meu ouvido tava doendo, eu tava com frio, meu braço tava doendo, e o Igor me ajudou a arrancar as fitas. Mas foi isso que aconteceu até aí, gente. Vamos ver. Volto em breve pra contar as novidades pra vocês. Você é a Pops. Bom dia, gente. Aqui é Málaga e tá frio, hein? Tá muito frio. Nós estamos indo fazer o exame morfológico. Tá nervosa? Não. Eu tô, bastante. Exame morfológico não é um nome parecido com o dos Power Ranger, morfar? Hora de morfar. Vai morfar agora, do primeiro pro segundo. É isso, gente. Combinado, gente? Combinado. Então tá bom, fica pra próxima. Tchau. Vamos ver se nós já conseguimos saber o que Tchau, anda. hein? É verdade, tem isso, né? Acho que não dá, pelo que eu tava vendo. Pelo que eu tava vendo, Não dá, é só da próxima, tá joia? combinado. Realidades, meus amigos. Saindo do primeiro trimestre, assim, nos últimos 45 do segundo tempo, não sei, peguei uma inflamação, sei lá, no intestino, no estômago. Passei mal hoje, mas passei muito mal. Meu Deus do céu, não lembro a última vez que eu fiquei tão mal. Eu que tava invicta, sem vômito, nos últimos minutos, veio aí, gente. Mas pelo menos foi só essa vez. E vai ser só essa. Em nome de Jesus. Oiê! Nem sei qual foi a última vez que eu vim atualizar vocês. Não sei se eu falei sobre a semana 10, não sei se eu falei sobre a semana 11, não sei. Mas enfim, vou repetir tudo, se caso não tiver falado, eu falo de novo e é isso, cabeça da grávida. Resumo geral aí das últimas 3 semanas. Semana 10, eu comecei fazendo exames de sangue, curva glicêmica. Essa semana eu também comecei a sentir minhas calças mais apertadas, sutiãs mais apertados. Também foi uma semana onde eu estava me ofendendo facilmente, qualquer coisa me ofendia. Um saco, estava um saco. Comecei com os episódios de falta de ar ao falar muito rápido, ou andar muito rápido, ou subir uma escada. E eu tive alguns episódios de dor nas costas. Já na semana 11, eu sinto que foi uma semana bem tranquila, ainda que eu tive alguns enjoos. Eu sinto que os maiores sintomas aqui foi a fome, e eu sinto que o meu desodorante começou a vencer mais rápido. Então, assim, os hormônios estão a todo vapor. E por fim, entrando na semana 12, foi a semana que eu fiz o exame tão esperado do morfológico de primeiro trimestre. Eu até deixei um trecho aí, eu e o Igor indo pro exame, e foi um dia muito legal e foi um alívio muito grande ter feito esse exame, ter passado por esse momento e ter visto que estava tudo normal. Realmente é um exame bem mais detalhadinho. A médica passou medindo o bebê em vários lugares, medindo a quantidade de líquido da nuca, vendo se tá o ossinho do nariz, que são os parâmetros, parte dos parâmetros que eles usam para ver se tem alguma síndrome. Mediu várias coisas, mostrou várias coisas. E eu acho que eu fiquei tão tensa e tão ansiosa nesse dia que depois eu tive uma dor nas costas tremenda, tremenda. Não sei se é porque eu fiquei meio virada, assim, tentando ver a tela e enxergar o bebê, mas foi, assim, muito emocionante e muito bom, assim, ver que o bebê tinha crescido bastante, ver que tava tudo bem e que a gente tava passando
por essa fase assim tão desafiadora. Essas foram as primeiras 12 semanas, o nosso primeiro trimestre se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse relato, esse documentário desses dias, esse diário meu de gravidez, e me deixem saber aqui o que vocês mais gostaram, o que vocês querem ver a respeito desse assunto, e a gente vai conversando a respeito. E era isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Vamos orar então. Vamos. Queria que você orasse por uma coisa, pelo nosso bebezinho. Eu já ia orar. Ô, Luquinha, eu queria contar um negócio pra você. Uma novidade. Dá uma olhada aqui de novo. Eita, pega! Meu Deus. Agora você vai ser tio. E você tem que ficar boa mesmo, porque agora nós temos uma novidade aqui, ó. Ai, que delícia, eu não acredito. Olha, Agora você vai ser vovó, hein? olha. Vamos ver se agora você vai esquecer das coisas. Ai, meu Deus, que isso? Ah, então. Ô, gente, tenho novidades. Qual? Não tava pedindo um parzinho? Um par de vaza? Não, eu falei assim, eu falei assim, a única que é possível é a Ana Maria. A gente já achou o apartamento, vai se mudar na sexta. E aí, a outra coisa que eu tenho pra falar é o seguinte, 2 anúncios importantes. Já é bom que já vai acordando vocês, assim, 5 horas da manhã. E aí... Não acredito. Sério? Nossa, deixa travando, meu Deus. Eu travei aqui. Te contando na coça. Tô embaraçada. Ah, minha amiga.